Graça e paz, queridos. Eu sou a missionária Bianca. Estamos em mais um culto do almoço e hoje a nossa meditação está no livro de Salmos, número 116, dos versículos 1 a 5. Amém? O salmista diz assim: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordas de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Amém? Então vamos lá. O salmista está falando de um momento onde ele se lembra do que ele passou. E o que ele passou? Ele vai dizer assim: cordas da morte me cercaram. Ele está falando de um momento onde ele foi confrontado com suas fraquezas, com suas angústias, com a sua dor, com a sua tristeza. Mas isso aqui também tem uma conotação de destruição, de risco, de morte. O salmista ele estava passando um momento onde ele ficou angustiado, ele fica em aflição, né? E essa angústia são as dificuldades da vida. E qual ser humano que não passa por isso, não é mesmo? Então ele vai dizer assim: mas nesse momento de aperto, de tristeza, né? Essa tristeza também pode envolver uma mágoa, um sofrimento, né? Porque aí também já diz respeito à tristeza relacionada às relações interpessoais, aos relacionamentos, né? Quem não se magoa, magoamos uns aos outros, né? Assim mesmo. Então, às vezes, isso pode ser em relação ao amigo, pode ser em relação ao familiar, enfim. Ele está falando de uma tristeza, ele está falando de uma angústia, ele está falando de dificuldades da vida, ele está falando de dificuldades nos relacionamentos, e aí ele diz assim: e aí então eu invoquei o nome do Senhor. Então tem um então. Então, porque a grande questão é, diante daquilo que você está vivendo, o que você vai fazer? O salmista invocou o Senhor. Esse invocar ao Senhor ele clama, ele grita por socorro, ou seja, ele tem uma reação frente ao sofrimento. O salmista nos ensina a reagir nos momentos de tribulação, de angústia e de profunda dor, seja ela física ou da alma. Então ele vai falar que quando ele invocou o nome do Senhor, porque Deus ele tem tantos nomes ao longo do Antigo Testamento e do Novo também, né? Mas ele está dizendo esse nome do Senhor, ele está falando desse Senhor que ele é chamado de Javé, ou Iavé, aquele que existe. Por que isso? Isso é uma revelação no original e é uma revelação para você aplicar nos seus dias de hoje. Porque quando você está em turbulência emocional, parece que Deus não existe. Porque o seu coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas ele vai dizer assim: eu invoco a Javé, o Deus que existe. Então, nesses momentos, você tem que ter a firme convicção: Deus existe. Então o sentimento de abandono vai embora. Então, aquele sentimento, será que Deus está me ouvindo? Será que Ele não está me ouvindo? Aí o salmista vai continuar. Ele invocou o nome do Senhor dizendo: Senhor, livra a minha alma. Você tem que orar pela sua alma. Como que se ora pela alma? Senhor, livra
Sabe o que está escrito no original? Quando você vai pegar o original, está escrito assim: liberta a minha alma. Aí ele vai dizer assim: o Senhor, ele é piedoso, ele é compassivo, ele é gracioso, ele age com favor. Sabe por quê? Porque ele é justo. Por que Deus é justo? Porque ele é correto no seu governo. Deus é justo na forma dele conduzir todas as coisas. Deus é justo no seu caráter. Ei, tem justiça de Deus para você. Que justiça é essa? Passa pelo seu entendimento. Sobre todas essas coisas, Deus é correto no seu caráter e Ele está conduzindo todas as coisas da melhor maneira que poderiam ser conduzidas. Ainda que você esteja passando pelo dia mal, que a Bíblia diz que é o dia que você não quer passar. É aquele momento de turbulência, mas saiba que o governo de Deus, o caráter de Deus, é infalível. Então nós podemos descansar, e ele vai dizer assim, porque ele é correto. Ele zela por ele mesmo, pela sua própria palavra, ele zela por tua vida, porque ele tem compromisso com o seu caráter. Então hoje você recebe essa palavra no seu coração, na certeza, na firme convicção, que Deus é um Deus piedoso, compassivo e que Ele já está agindo a seu favor, porque Ele é um Deus justo. E o salmista ele vai dizer lá no versículo 12, com o coração grato, ele vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Esse homem invocou na angústia, teve benefício do Senhor. Se você invocar a Deus na sua angústia, você vai ver os benefícios do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Recebam o meu abraço virtual, que você possa descansar nessa palavra e se alegrar nesse Deus maravilhoso que existe. Amém? Graça e paz a todos. Deus te abençoe.